Olá, gente, tudo bem? Estão me ouvindo bem? Se não estiverem ouvindo, por favor, me digam aqui, tá? Vamos lá. A gente foi nessa semana surpreso com mais uma informação, né? Uma informação que prova que o ano de 2023 tem a cara do Brasil, né? O Brasil não é para amadores e 2023 está daquele jeito. Agora, uma gigante do setor de turismo pediu recuperação judicial a 1, 2, 3 milhas. Eu fiz uma enquete com alguns temas, questões tributárias, questões empresariais, e essa ganhou, né? Por que eu começo dizendo que 2023 é o ano que é a cara do Brasil? Porque a gente tem uma gigante do setor de turismo pedindo recuperação, a gente tem a gigante da telefonia Oi fazendo uma nova recuperação, a gente tem setores muito importantes da nossa economia envolvidos com quebra, né, daquela linhagem tão vencedora né, das empresas. Americanas em recuperação, Oi na segunda recuperação judicial e agora é 1, 2, 3 milhas. Tá? E especialmente no caso da 1, 2, 3 milhas, tem uma questão muito importante que a gente precisa tratar, que é exatamente o fato de que os consumidores da 1, 2, 3 milhas fazem compras para um futuro próximo e um futuro longo. Muito poucas pessoas, estatisticamente falando, fazem compras para utilização imediata dos produtos da 1, 2, 3 milhas. Tá? Então imaginem que deve ter muitas pessoas que estão vendo as notícias hoje dessa questão da 1, 2, 3 milhas e pensando como que vai ficar no ano que vem, por exemplo. Quem fez uma compra no ano passado para a utilização do produto daqui a 2 anos. Então, teria uma viagem marcada no ano que vem. Tá? Vamos lá. Primeiro, a 1, 2, 3 milhas está em processo de falência. Para quem não entende o que significa uma recuperação judicial? Não. Recuperação judicial e falência são dois processos distintos que impactam a empresa em crise. A diferença primordial desses dois processos, é o intuito final. Tá? A falência é um processo no qual a recuperação já não é mais possível. E aí é o momento em que o empresário em crise, ele busca a guarida da justiça para que o fim da atividade dele seja um fim digno, um fim que consiga diminuir o prejuízo ao máximo de credores possíveis. Já a recuperação judicial, a crise econômica e financeira que acomete o empresário em crise, a atividade empresarial em crise, é uma crise evidente, é uma crise de proporção relevante, contudo, há sim uma chance de a empresa se recuperar, da atividade se recuperar. E aí a utilização do instrumento da recuperação judicial serve exatamente para, com os benefícios que a lei prevê para a recuperação judicial, travar momentaneamente ali as cobranças e dar um respiro para o capital de giro ser aumentado, né, ser ressuscitado, para poder fazer ali os pagamentos ao maior número de credores possíveis. Uma recuperação judicial pode terminar com uma falência? Pode. Pode terminar com uma falência. Uma recuperação judicial pode
ter como efeito final ser transformado em falência, e aí já vamos para aquele primeiro cenário que eu falei com vocês, que é do fim, né, um fim digno da atividade empresarial. Da mesma forma que a recuperação judicial pode acabar com a convalescência da atividade empresarial né, e a volta dela ao mercado. E aí a gente pode pensar como que uma empresa nesse porte, a 1, 2, 3 milhas, como que uma empresa no porte das Americanas e como uma empresa no porte da Oi acaba nessa situação. Isso não é algo novo, né? Casos de quebra empresarial e de situações prejudiciais, não obstante o grande movimento de mercado que existe, não é incomum no país, né? Mas justamente por não ser incomum e justamente pela atividade empresarial, por mais que tenha lá os seus segredos empresariais, a lógica é muito simples. O que é uma empresa que dá lucro? É uma empresa que fatura mais do que suas dívidas impactam. É a mesma questão no resto das nossas vidas, né? Os excessos e as escassez, né? A gente emagrece quando a gente perde mais, come menos do que come mais. Então, são cálculos simples que a gente faz. O faturamento maior do que as despesas vai gerar lucro. Significa que o empresário não pode ter dívida? Não, pelo contrário. O empresário pode sim ter dívida, e ele tem que ter dívida. Ele tem dívida porque ou ele se endivida de forma negativa, ou ele se endivida de forma positiva. E o endividamento de forma positiva é aquele endividamento da alavancagem da sua atividade empresarial. Os investimentos, os prestadores de serviço que ele contrata, os fornecedores em geral dos seus insumos que ele vende. Então, esse tipo de dívida não é uma dívida ruim. Dívida bancária é uma dívida ruim. Inclusive, fazendo aqui, não é o tema da nossa conversa aqui, quero prestigiar aqueles que votaram na enquete e querem ouvir sobre a 1, 2, 3 milhas. Em outro momento a gente fala do caso das Americanas, mas foi exatamente isso. A maquiagem que houve, que escondeu a crescente dívida das Americanas, foi exatamente isso. Ao invés da contabilidade ter colocado as dívidas bancárias como existentes, colocaram as dívidas como fossem dívidas de fornecedores, com fornecedores, dívidas com terceirizados, e isso, gente, não é um demonstrativo de quebra ou de uma saúde debilitada da empresa. Dívidas com banco, dívidas com o Estado, essas sim são grandes demonstrativos de uma situação prejudicial da empresa. Tá? Bom, então vamos pegar a 1, 2, 3 milhas, vamos pegar ela quando ela surgiu no mercado. Né? 1, 2, 3 milhas é nascida aqui em Belo Horizonte, né? E ela chegou assombrando o mercado com valores extremamente atrativos, sobretudo para acessar pacotes de turismo internacional, que logicamente são pacotes de maior valor na sua aquisição. Em pouquíssimo tempo, a 1, 2, 3 milhas se tornou uma gigante do setor e se tornou a segunda maior compradora de espaços publicitários do país. Se buscarem na memória aí, quem utiliza os aeroportos em geral, vai talvez tenha essa memória afetiva de ver os slots que são aqueles corredores onde a gente entra nos aviões, ver os slots todos com plotagem da 1, 2, 3 milhas. Né?
E aí a 123 Milhas faz a seguinte operação. Você entra no site, faz uma compra, essa ordem de compra transforma-se em um projeto da 123 Milhas e ela ia atrás dos melhores preços. E muitas das vezes ela pagava do próprio bolso para compatibilizar um valor que fosse um valor melhor. E ela fazia isso num momento em que não tinha problema ela pagar parte da sua viagem, porque ia ser remunerada com tantos outros milhares de vendas, né, de produtos, que, né, seja voo, seja hotel, seja cruzeiro. Só que isso aconteceu numa época passada. E quando eu digo passada, não é de anos atrás, não. Passada é, vamos colocar aqui, um marco temporal relevante à pandemia. Né? A pandemia impactou toda a atividade empresarial de alguma forma e, claro, impactou também o setor de turismo de formas assim inimagináveis. Acontece que logo após a pandemia ter arrefecido os seus efeitos, os seus principais efeitos, os efeitos da exclusão de eventos, os efeitos dos prejuízos na aglomeração de pessoas, das viagens, dos traslados. Tão logo isso foi diminuído e hoje a gente já quase que está numa plenitude novamente de trânsito de pessoas, os valores das operações não voltaram como eram antes. Os valores voltaram com os acréscimos em cada um dos setores da economia, impactando, portanto, de forma muito relevante a nova operação. E quando eu digo nova operação, não só da 123 Milhas, mas de todas as outras operadoras do mercado, a nova operação, que é a operação que é a mesma, a de vender sonhos, de vender luxo, de vender prazer para as pessoas, só que o custo desta operação, para ela, esse primeiro custo, hoje está maior por causa que a gente voltou da pandemia ainda com os problemas todos da economia. E aí, nessa caminhada, muitos quebraram. Muitos quebraram durante a pandemia, muitos estão quebrando agora por causa dos efeitos da pandemia. A 123 Milhas se viu de frente de uma base de clientes gigantesca. Eu vi a lista de credores da 123 Milhas, a gente está falando aí de mais de 700 mil pessoas. A maioria deles clientes, pessoa física. Uma base enorme de clientes que tinham agora talvez o mesmo sonho de viajar, ou um sonho muito maior, porque estão impactados pela pandemia, os quase 3 anos de pandemia, e as operações, não as operações que a gente vê, porque a gente só vê o quê? A gente entra no site e compra, mas a gente não sabe toda a logística que tem para uma operadora do mercado de turismo colocar ali um pacote à nossa venda. Né? E essa operação ficou cara para ela. Vejam, gente, não estou desconsiderando a má gestão dos empresários, não estou desconsiderando as eventuais, ainda não provadas, mas as eventuais práticas nocivas de mercado. Tá? Isso daí é um segundo momento. Eu estou no primeiro momento revisando o cenário prejudicado em que as operadoras do setor voltaram após a pandemia. E aí, imaginem só, perdão,
Imaginem só, aquela operadora do mercado que entrou no imaginário brasileiro como aquela que trazia preços impraticáveis, agora ela precisava manter o seu nicho de mercado. E aí ela começou a não sustentar mais a sua operação. Por um motivo muito simples. Ela passou a ter que ficar responsável por bancar as diferenças que agora eram gritantes para continuar vendendo um produto barato como sempre foi. E aí ficou caro. E repito, estou desconsiderando aqui nesse momento a má gestão e a prática nociva de mercado. Tá? Bom, e nesse cenário, recuperação judicial recente, esse pedido de recuperação recentíssimo, nesse cenário a gente tem uma gama enorme de clientes que compraram para agora a sua viagem, uma gama enorme de clientes que compraram para daqui a pouco a sua viagem e uma enorme gama de clientes que compraram para ano que vem a sua viagem. E aí como que fica a situação dessas pessoas todas após a recuperação judicial ter sido deferida em favor da 123 milhas? Bom, primeiro vamos começar aqui do que importa para as pessoas, tá? Você que tem uma viagem marcada para o ano que vem, você que tem uma viagem marcada para outubro, para novembro, minha opinião, tá? Com certeza vai ter opiniões que concordam e que discordam do que eu vou falar aqui agora. Minha opinião, não vai adiantar promover ações individuais contra 123 milha, tá? Porque com a recuperação judicial deferida, os prazos todos, as execuções todas travadas, então sua ação vai ser travada também e vai ser beneficiado aquele consumidor, cliente, perdão, que estiver dentro da recuperação. O que estiver fora da recuperação vai estar no bolo das execuções travadas. Então, a minha orientação, o que eu faria e o que eu vou fazer é esperar a nomeação do administrador judicial da recuperação, que ainda não foi nomeado, e quando isto acontecer, se meu crédito da minha compra da viagem não estiver sido previamente habilitado na recuperação, eu faço o pedido judicial de habilitação de crédito ao administrador que for nomeado. Eu não acho uma estratégia legal promover ações individuais contra 123 milhas agora com a recuperação deferida. E quando entrar com isso? Vamos supor que se nomeie o administrador judicial daqui 15 dias. Vamos supor que daqui 6 meses ia ser sua viagem. Se você esperar, sem entrar com a ação individual, você corre o risco de ficar de fora e depois o seu crédito ser considerado um crédito retardatário. Então, levando em consideração que a compra se deu num passado, a viagem será no futuro e há a incerteza da recuperação, eu já habilitaria meus créditos seja quando for a viagem, eu já habilitaria meus créditos agora através do pedido judicial para entrar nessa recuperação também da 123 milhas e deixar lá definido que eu faço parte daqueles que foram prejudicados, tá?
Bom, como é que vai funcionar essa recuperação? Bloqueios financeiros, um deles já aconteceu num valor ridículo, um valor de 20 milhões de reais, sendo que a própria dívida já está avaliada em 2,3 bilhões de reais, mas vão acontecer os bloqueios financeiros. Serão 6 meses de suspensão das execuções, serão 6 meses de fôlego para recuperar ou reestruturar o famoso capital de giro da recuperação. E após esse prazo, se não for verificado que ela está apta a voltar à atividade empresarial, pode ser renovado por mais 6 meses. Então a gente está falando aí de até um ano de suspensão dessas execuções, e essas execuções serão dos grandes bancos, as execuções fiscais num regime especial e as execuções que vêm dos grandes credores e de você que comprou suas passagens para ir para a Disney aí no ano que vem. Então, isso soa como um prejuízo ao credor, mas não é. É uma proteção do credor que está habilitado na recuperação judicial também. Muitas pessoas não irão se habilitar na recuperação e vão promover ações individuais contra 1, 2, 3 milhas. E vão acabar batendo nesse muro protetivo que ela agora possui por estar abarcada dentro da recuperação judicial. Vamos passar para outras situações agora. Tá? Não há provas ainda, há indícios e há uma questão óbvia do mercado, né? Algo de errado aconteceu. Pegando aqui um exemplo bem simples com a Oi, claro que a crise da Oi, uma crise que já vai fazer ela ir para a segunda recuperação, o segundo pedido de recuperação judicial, é claro que não se resume a isso que eu vou falar aqui agora. Mas isso é uma situação assim reveladora. Perdão. Alguém aí vai se lembrar do famoso chip de 31 anos. O chip de 31 anos da Oi. Esse chip de 31 anos da Oi, chip esse que continua existindo, mesmo com toda a mudança tecnológica que a gente possui, esse chip que já vai aí para 21 anos, porque foi lançado em 31, é um chip que vinculou a Oi a contratos no qual o segundo mês de operação já não remunerava ela direito. Tamanha era a discrepância de benefícios que esse chip trazia e traz para o seu proprietário quando fala-se de ligações ilimitadas e várias outras condições diferenciadas para quem tem o chip. Sim, a gente tem hoje vários pacotes de ligação ilimitada. Mas e o valor desses pacotes de ligação ilimitada? Os pacotes de ligação ilimitada da Vivo, do chip da Oi, era assim, valores ridículos. Isso não significa que fez a Oi quebrar, mas são estratégias de mercado que causam uma discrepância tão grande no passivo e ativo da empresa que a quebra em algum momento até previsível, né? A 1, 2, 3 milhas não tem o seu, entre aspas, chip de 31 anos,
mas toda a operação dela, que ela publicou, foi uma operação extremamente arriscada no mercado. Um mercado que, sim, mudou, sobretudo com a pandemia, ficou mais caro, mas mesmo assim, num passado anterior à pandemia, a própria operação era uma operação muito estranha, porque era muito barato. Era muito barato. E aqui não vamos discutir sobre o que é barato ou o que não é barato para você. A questão não é essa. A questão é exatamente exatamente o mercado em que está envolvido aquela situação. Tá? O mercado em que está envolvido a máquina de sonhos, que é viajar e fazer ter pacotes luxuosos aí. Então, se a gente soma isso, essas escolhas de mercado complicadas, e a gente vê isso muito hoje no mundo digital, né? As pessoas vendem ganância no mundo digital com o oferecimento de coisas fantásticas, e que geralmente não acontecem. Eu lembro, anos atrás, da Telex Free. Eu lembro do Avestruz Master. Eu lembro da Operação Pirâmide do Bernard Madoff, lá na Bolsa de Valores de Nova York. Todas elas tinham em comum a promessa de um retorno financeiro extremamente fora da curva. Telex Free falava em 25% ao dia. É uma coisa absurda. Hoje as pessoas que oferecem algo a 5% ao dia, 6% a semana, já é de duvidar. Se a gente transforma essa ganância em consumir algo de luxo mais barato, a gente tem aí o mesmo efeito que houveram nas pirâmides financeiras das empresas do presente e do passado, acontecendo também nessa operação da 123 milhas, por exemplo. Claro, vai ter que ser analisado tudo, a questão contábil vai ter que ser analisada, vai ter que entender se realmente a gente está falando só de o efeito corrosivo da pandemia na operação, ou se houve sim outras operações internas ali que são mais enfim, vamos pôr assim, menos ortodoxas, né? Menos cristãs. Mas eu acho que vai acontecer, sinceramente, igual aconteceu com as americanas. Na hora que se colocar uma lupa ali, vai ver que a questão é uma questão feita no detalhe. Uma questão feita ali muito no detalhe. Pegando as americanas, por exemplo, como que uma empresa daquele tamanho, um mega gigante do setor de departamentos, do setor de e-commerce, listada na bolsa, com todos os mecanismos de regulação interna presentes, com presidência efetiva, conselho de administração efetivo, acordo de sócios, acordo de minoritários, auditoria interna e auditoria externa operando, como que ainda assim chega lá uma operação a ponto de quebrar? E a gente já sabe o que aconteceu. Foi num detalhezinho contábil. Por alto aqui, eu já até falei o que foi. Por alto eu falei, olha, na hora de fazer lá a contabilidade, ao invés de colocar o endividamento com o banco, colocou o endividamento ali com fornecedores. E aí o mercado olha ali para a saúde financeira da empresa e vê, porra, é uma empresa top, tá ali extremamente saudável. E estando ela extremamente saudável, eu vou investir nela, vou comprar ações. Só que aí, de repente, se descobre que o endividamento era bancário. E aí, endividamento bancário é exatamente uma das
dos prejuízos à saúde financeira da empresa, né? Bom, trazendo para o cenário aqui da 1, 2, 3 milhas mais uma vez. Essa recuperação judicial não vai ser uma recuperação simples, vai durar um bom tempo. Principalmente por quê? Porque de hoje para o futuro, todo dia vai aparecer alguém que teria naquele dia um sonho para ser realizado e não foi. Uma viagem para Disney, uma viagem para a Europa. Então, fazendo esse exercício de futurologia aqui, e pensando no que eu faria se eu estivesse neste caso, se eu fosse um dos consumidores da 1, 2, 3 milhas, repito, eu não entraria com ação individual. Eu esperaria alguns dias para o administrador judicial da 1, 2, 3 milhas ser nomeado, verificaria se meu nome aparece lá no quadro geral de credores prévios que foi anunciado, se não aparecesse, habilitaria meu crédito. Mesmo que eu fosse um cliente que ainda iria viajar, que não viajou. Mas 1, 2, 3 milhas poderia falar assim, olha, eu vou cumprir ainda a sua viagem. Você que vai viajar ano que vem, eu vou cumprir ainda, não descumpri não. Então, da mesma forma que ela poderia falar e realmente cumprir, ela também pode falar e não cumprir, como ela nos próximos 6 meses pode se recuperar ou pode quebrar. E veja como essa instabilidade ela é muito arriscada. O primeiro bloqueio judicial de valores foi de 20 milhões de reais. 20 milhões de reais numa dívida já estabelecida de mais de 2 bilhões de reais é algo complicado, né? Estou vendo aqui a Stephanie. Oi, Stephanie, tudo bem? Você falou da URB, né? Muito estranho. A URB não teve a recuperação aceita. Ela fez o pedido também e não teve recuperação aceita. Tudo bem que a operação dela era muito menor do que a operação da 1, 2, 3 milhas. Mesmo assim, muito estranho. Muito estranho. O meu amigo Rafael que pergunta se a recuperação da 1, 2, 3 milhas pode acontecer. Pode. Pode acontecer sim. Mas não depende só da mão invisível de Adam Smith, a mão invisível do mercado. Não depende só da gente continuar consumindo os pacotes, ela continuar operando, ela continuar fazendo bons negócios para intermediar a nossa viagem. Não depende só disso. Depende também de fatores internos e externos, fatores esses que a gente não sabe ainda, que a gente não está vendo, mas que, levando em consideração a comparação com outras quebras empresariais muito estranhas, tem algo de estranho aí acontecendo. A Camila fala, as viagens prejudicadas foram só as econômicas ou todas estarão travadas? Todas. Todas estarão travadas. E veja só, Camila, vou pegar um gancho como você disse, para explicar por que eu acho que deve sim as pessoas se habilitarem no crédito da recuperação e não entrar com as ações individuais. Porque se entrar com as ações individuais e ter a eventualidade dela fazer a emissão de uma passagem para alguém, ela vai ter que responder por que ela emitiu a passagem para X e não emitiu a passagem para Y ou não emitiu a passagem para aqueles que estão habilitados na recuperação.
E se for uma viagem de luxo ainda, se for uma viagem na classe A perdão, do Emirates, a pessoa indo para Maldivas, parando lá em Dubai antes, se ela emite a passagem para esse consumidor, não só ela vai ter que explicar por que não emitiu para todo mundo, como de onde sai o recurso para ela emitir desse cliente e não emitir aqueles que compraram passagem para locais aqui perto, pacote para locais aqui perto. Um pacote barato para as Maldivas lá da 123 milhas custava 21 mil reais. Um pacote aqui para Porto Seguro, a pessoa comprava ele a 2 mil. Então, ou ela trava todas e ela pode fazer o travamento de todas as operações. E assim, desde a semana passada, né, eu acho que desde antes mesmo do pedido de recuperação ter sido deferido, ela já não estava mais emitindo. Ela já não estava mais emitindo passagem nem emitindo pacote. E eu tive notícia que as pessoas iam fazer o pedido, né, ia fazer a emissão e a resposta era automática. Não podemos emitir por questões legais. Então, sim, voltando aqui na pergunta da Camila, são todas que vão ser travadas. E tem muito mais gatilhos para as pessoas não terem sucesso nas ações individuais do que se habilitando o crédito quando a operação, quando o administrador judicial ser nomeado e aí se ajustar o quadro geral de credores. A recuperação judicial da 123 milhas, ela não surpreende. Uma que surpreendeu muito foi a das Americanas. Essa surpreendeu demais. Agora, a da 123 milhas não, ela não surpreende. Se você coloca no papel, se você coloca os valores que ela oferecia, não faz sentido. A conta não fecha. Perdão. E se juntar ainda essa conta não fechar com a má gestão e as práticas tóxicas de mercado que possam vir a acontecer, aí a quebra é inevitável. Tá? Uma coisa que é importante também a gente falar de outros players do mercado que estão conectados com a 123 milhas. Um player também muito famoso que está conectado com 123 milhas e conectado de uma forma intrínseca, porque são hoje os dois donos dela, os donos da 123 milhas é a Maximilhas. A Maximilhas também, especializada em passagens utilizando milhas, extremamente famosa no mercado também, com utilização de milhas assim, de forma quase que fantástica. Apesar de ter os mesmos sócios, já se manifestou dizendo que as operações são separadas. Mas, enfim, o cliente da Max Milhas tem que ser aí... tem que ficar aí esperto. Eu sou um cliente da Max Milhas. Eu comprei uma passagem há 3 meses atrás para viajar em janeiro do ano que vem. Por enquanto está tranquilo, mas para o próximo movimento a Max Milhas fazer parte da recuperação, porque o conglomerado, né, o grupo empresarial está com o principal operador em quebra, também não custa muito. Outro que faz parte, e esse sim já está extremamente conectado aí com a 123 milhas, é a Hot Milhas. Perdão. Não sei se alguém aí é cliente da Hot Milhas, mas a Hot Milhas vai fazer parte dessa recuperação aí com certeza. Tá?
É, o Rafael, né, meu amigo Rafael até falou aqui também da Hot Milhas. Enfim, isso é o que eu queria passar para vocês aí. A Camila tá dizendo, 1, 2, 3 milhas, culpa Azul, linhas aéreas, alega que o motivo disso tudo foi o encerramento do contrato. O que acha? Eu acho assim, por falta de outra palavra, eu vou falar que é ridículo. Ridículo. É uma resposta, é uma fala ridícula da 1, 2, 3 milhas por vários motivos. Vamos supor que realmente a operação da Azul fosse tão relevante assim para 1, 2, 3 milhas, tá? Eu acho que a Azul é relevante para todo mundo, né? Uma das mais fortes operadoras de linhas aéreas que a gente tem hoje. E para nós, para quem é de Belo Horizonte, é muito legal porque o hub da Azul é Belo Horizonte e Viracopos, né? Então é de Belo Horizonte que sai para qualquer lugar do mundo da Azul, assim como o hub da TAM é em São Paulo, o da Azul é em Viracopos. Mas vamos supor que a operação fosse ali a principal fonte de faturamento da 1, 2, 3 milhas, a ponto de a 1, 2, 3 milhas ficar à mercê da Azul. Se isso fosse verdade, primeiro, a quebra do contrato da Azul seria causa imediata de quebra da 1, 2, 3 milha. O que não aconteceu. Segundo, a operação da Azul é a mesma operação de qualquer operadora aérea. O que aconteceu é que a 1, 2, 3 milhas concede em Belo Horizonte, querendo o hub, concede em Belo Horizonte da Azul, e a Azul no seu rolê tranquilo aí de crescimento. Então assim, chega a ser absurdo a 1, 2, 3 milhas falar algo disso. É muito menos desonesto ela falar que a pandemia prejudicou, é muito menos desonesto ela falar que os valores hoje, pós-pandemia, são mais complicados, do que ela falar uma situação dessa. Stephanie falou, a Azul aumentou o milheiro, hoje é mais barato comprar pela companhia do que por milhas. Verdade, é isso mesmo. Inclusive, Stephanie, isso é o mercado se adequando, né? Da noite para o dia, virou a compra de milhas a nova forma do brasileiro ganhar dinheiro, né? E aí fez sentido ela mudar ali sua política. Camila diz que as viagens econômicas eles vendiam um tempo antes e na semana da viagem tentava achar uma passagem no valor inferior e muitas das vezes não conseguia encontrar, o que colaborou para o endividamento. É exatamente isso. O que eles faziam? E fazem ainda, né? Você compra a passagem e eles fazem um exercício de futurologia. Por quê? Porque você compra a passagem, mas eles não compram a passagem imediatamente. Eles fazem uma eventual reserva ali numa operação deles, mas eles sempre compram depois, esperando o melhor momento para comprar. Muitas das vezes eles já compraram e querem mudar, né? Faz uma venda, compra outra ali para fazer um negócio mais interessante. Muitas das vezes eles não conseguiram fazer isso, mas quase sempre eles antecipavam uma realidade que sim, por muitos anos foi uma realidade benéfica, mas hoje não. Esse exercício sempre fez com que eles pagassem ali parte da operação. E quando eles estão com um volume enorme de gente comprando passagem, eles não se preocupam com isso. O mercado se alterando é diferente. O Rafael falando aqui para Camila, o problema maior foi o aumento expressivo da quantidade de milhas para comprar a passagem. As pessoas passaram a operar ali 500, 1.000, 1.700 milhas através das operadoras e através do Livelo e da Esfera, passaram a operar 300 mil milhas, 400 mil milhas, 800 mil milhas, fazendo aí a atividade
econômica de compra e venda de milhas, né? Inclusive, vendo o Instagram, tem assim uma gama enorme de pessoas que hoje ensinam você a operar aí as milhas. O mercado vai se adaptar. As operadoras de linhas aéreas, elas vão se adaptar. A Azul foi uma que já transformou o milheiro mais caro. As outras vão fazer isso também. Isso é o caminho natural. Assim como será o caminho natural nosso buscar uma outra forma de ganhar alguma coisa, né? Ganhar algum dinheiro, algum benefício. Eu queria falar isso para vocês, eu queria dar essa dica do que eu faria, tá? Repito, eu não entraria em equações individuais contra 1, 2, 3 milhas. Eu só esperaria os próximos dias o administrador judicial da recuperação ser nomeado, e aí sim eu buscaria minha habilitação da minha passagem, do meu pacote no quadro geral de credores. Eu vou continuar com essas lives e vou refazer ali a... Stephanie, eu falo agora para você. A URB, ela está num limbo. Eu vou falar por alto aqui, ela está num limbo. Por que ela está num limbo? Que ela tem todas as características para participar de uma recuperação judicial e a recuperação judicial não foi deferida. Então a gente ainda não sabe como é que ela vai ser operada. Como é que vai se operar a solução da URB. Mas eu vou estudar o que está acontecendo com ela e numa próxima oportunidade, inclusive eu vou fazer uma caixa de perguntas sobre isso e a gente conversa sobre a URB. Também se você tiver, não sei se você teve aí um pacote comprado por elas, teve aí, né? Perdeu dinheiro na última. Se tiver aí, alguma dúvida aí, você pode me mandar no direct aí que a gente conversa. Tá caindo meu telefone aqui. E aí é o seguinte, eu queria falar para vocês isto, tá? Eu queria falar para vocês a minha dica, a minha observação e o que eu faria e o que eu farei. Eu não vou entrar com ação contra 1, 2, 3 milhas. Eu vou entrar na recuperação judicial. Rafael falando aqui, João, dentro da situação de recuperação, você acha melhor tentar receber o valor pago por meio da habilitação na recuperação ou juizar ações pedindo danos morais e materiais? Então, Rafael, é o seguinte, entrar com a ação pedindo danos morais e materiais vai ser individual a ação. Essa ação vai cair no travamento das execuções por causa da recuperação, tá? O que eu acho é que você deve guardar essa carta dos danos morais e materiais, tá? Você entra com o pedido na recuperação judicial de habilitação do seu crédito da viagem e fica sempre acompanhando o tempo, né? O tempo da sua prescrição. Se não tiver solução suficiente para você dentro da recuperação judicial, aí sim você promove uma ação individual pedindo danos morais e materiais. Vai ser no momento ali travada em que sentido? Ela vai correr no seu juiz. Quando chegar em fase de execução, o juiz vai mandar travar por causa da recuperação judicial. Mas aí você vai ter cumprido a prescrição do lapso temporal, né? Então eu faria isso. Eu habilitaria agora o crédito e deixaria no momento oportuno para entrar com a ação de indenização. Beleza? Gente, mais alguém tem alguma dúvida? Quer saber a minha opinião sobre alguma coisa? Quer falar? Não? Tranquilo? A Keila, meu sobrinho comprou 2 passagens e elas foram emitidas. Qual é o risco dele não conseguir embarcar? Keila, é o seguinte, eu poderia falar para você que não corre o risco porque elas foram emitidas, tá?
Mas eu não vou conseguir te falar isso pelo simples fato de que a gente não sabe o que está acontecendo na comunicação entre os setores, né? A operadora com o aeroporto, com a linha aérea. A gente não sabe a comunicação que está acontecendo. Tá? Então eu não posso garantir para você que eles fizeram a emissão e comunicaram devidamente lá para a companhia aérea, e a companhia aérea já resolveu tudo lá no setor de embarque. Pode ser o melhor cenário, passagem emitida, tudo tranquilo. Pode ser também o pior cenário, passagem emitida, mas a comunicação foi mal feita. Comunicação mal feita é por eu não falar o que eu queria falar aqui agora. Então, sim, eu acho que tem risco. Pequeno. Neste caso do seu sobrinho, Keila, pequeno. Tá? Mas eu acho que tem um risco, sim. Então, no dia da viagem lá, ele vai com um pé atrás e um pé na frente. Assim, vai e volta, vai e volta. Fica tranquilo só depois que embarcar. Tá? Então, algum risco tem, acho que tem sim. Beleza? Muito obrigado aí por todos que estão se manifestando aí. Aqueles que vão ver o vídeo também depois. Esse vídeo é o resultado de uma caixinha de perguntas. Caixinha de perguntas não, uma enquete. Os temas eram recuperação judicial da 123 milha, tributação dos marketplaces chineses, o MEI emitindo nota fiscal eletrônica e o IVA no Brasil. Tá? Ganhou 123 milha. Ela sai da enquete agora. Amanhã eu faço um lançamento de outra enquete com esses três e vou incluir mais um dado. Vamos fazendo assim, vamos conversando, tá? Muito obrigado pelas palavras, muito obrigado aí pelos meus queridos alunos que voltam hoje como meus amigos. Muito obrigado aos meus amigos, tá? Precisando falar comigo, só me chamar no direct do Instagram aí, a gente conversa. Fiquem com Deus. Um beijo para quem é de beijo, um abraço para quem é de abraço. Tamo junto. Forte abraço a todos. Vou encerrar agora. IVA no Brasil, vamos lançar essa então lá, tá, Rafael? Você fala lá que você quer essa. Valeu? Valeu, gente. Tamo junto. Um abraço a todos. Tchauzinho.